Às vezes, as feridas mais fundas não vêm de estranhos, vêm de quem deveria nos proteger. Esta é a história de uma mulher que, no momento mais importante da sua vida, foi abandonada pelos próprios pais, em nome de uma irmã que nunca precisou dela. Mas ela não desmoronou. Ela encontrou, no lugar mais inesperado, o amparo que sempre mereceu. E quando as portas daquela cerimônia se abriram, ninguém estava preparado para o que viram. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu tinha passado os últimos 8 meses da minha vida dentro de cadernos com abas coloridas, planilhas salvas em 3 dispositivos diferentes e uma pasta física com recibos, contratos e confirmações de fornecedores. Cada detalhe do meu casamento tinha sido pensado e repensado com um cuidado que beirava a obsessão. Não porque eu fosse perfeccionista por natureza, mas porque eu queria, com toda a força que tinha dentro de mim, que aquele dia fosse perfeito, que fosse meu, que fosse real. O casamento seria numa sexta-feira, num sítio a 32 quilômetros de Campinas, com uma cerimônia ao ar livre embaixo de um caramanchão coberto de buganvílias cor-de-rosa, aquelas flores que eu amava desde que era menina e via crescer no muro da casa da minha avó. Seriam 112 convidados. A mesa do bolo tinha uma toalha de renda que eu mesma escolhi numa feira de artesanato em Rolambra, numa tarde de domingo em que o Danilo me esperou pacientemente enquanto eu abria e dobrava pedaços de tecido por quase 40 minutos. A música que eu ia entrar era uma versão instrumental de piano de uma canção que o Danilo cantarolava enquanto tomava café, aos domingos. Até nisso eu tinha pensado. Faltavam 2 dias. Era uma quarta-feira de manhã, finzinho de setembro, com aquele calor úmido e pesado que cola a roupa na pele e faz o ar cheirar a terra molhada antes mesmo da chuva cair. Aquele cheiro de ozônio misturado com poeira que anuncia temporal. Eu estava na cozinha do apartamento que eu e o Danilo dividíamos havia 2 anos, de pé em frente ao fogão, mexendo um mingau de aveia que eu mal ia comer porque meu estômago estava em nó desde que acordei. Esse nó eu já conhecia. Era a ansiedade boa. Aquela que aperta, mas também brilha por dentro, que faz a pessoa ficar olhando para o teto às 2 da manhã com um sorriso idiota no rosto e a cabeça cheia de detalhes pequenos demais para preocupar qualquer outra pessoa. Meu celular vibrou na bancada. Olhei o nome na tela. Pai. Sorri antes de atender. Achei que era para confirmar o horário. Ele ia me buscar no apartamento na sexta-feira de manhã. A gente tinha combinado isso semanas atrás. Ele chegaria às 8, tomaríamos um café juntos antes de eu ir para o salão, e no final da tarde ele me buscaria de novo, já arrumada, para me levar até o sítio. Era o combinado. Era o que eu tinha imaginado durante anos. O meu pai ao meu lado, os dois caminhando devagar pelo corredor coberto de flores, a mão dele firme segurando o meu braço, como algo que não precisa ser explicado, porque é simplesmente assim que as coisas deveriam ser. Alô, pai? A voz dele veio diferente. Não era a voz do meu pai que gritava de alegria quando o Corinthians fazia gol e acordava o vizinho do andar de cima. Não era a voz do meu pai que me chamava de B desde que eu era criança, quando ainda não conseguia pronunciar meu nome inteiro. Beatriz. Era uma voz seca, contida, plana, de um jeito artificial, como se ele tivesse ensaiado o que ia dizer até os nervos saírem da fala. Beatriz, eu preciso te falar uma coisa. Tem uma situação que surgiu. Eu desliguei o fogo, sem saber por quê, mas meu corpo soube antes da minha cabeça que aquela frase não era começo de nada bom. Que situação, pai? Ele respirou fundo. O tipo de respiração que as pessoas fazem quando estão prestes a dizer algo que sabem que vai machucar. E estão tentando encontrar uma versão menos cruel. Sua irmã me ligou ontem à noite. A Larissa está muito chateada com essa história de eu te levar até o altar. Ela acha que vai parecer que eu tenho um filho favorito. Vai parecer que ela não importa. E eu não quero magoá-la, Beatriz. Você sabe como ela é sensível nessas coisas de família. Sempre foi assim. Eu fiquei parada. O mingau esfriou na panela e formou uma película fina por cima. Lá fora, um pombo bateu as asas num parapeito e foi embora indiferente. Pai, você está me dizendo o que exatamente? Que eu não vou poder te levar até o altar.
5 palavras. 5 palavras jogadas numa quarta-feira de manhã, com a mesma leveza com que se cancela uma consulta médica. Eu senti uma quentura subindo do peito para o pescoço, mas não era calor de raiva. Era aquela queimação de quando a gente engole algo que não desce, que fica parado na garganta como um caroço duro. Pai, você tá sério. Tô sendo honesto com você porque prefiro assim do que aparecer lá e deixar sua irmã destruída no meio de todo mundo. Meu casamento é em 2 dias. Eu sei, filha. 2 dias, pai. 2 dias. Eu sei. Mas você entende, né? A Larissa sempre foi mais sensível nessas questões de família. Você sabe disso. Você é mais forte. Sempre foi assim desde pequena. Você dá conta de qualquer coisa. Todo mundo sempre soube disso de você. Você dá conta. Eram exatamente essas as palavras. As mesmas que tinham sido ditas a minha vida inteira, repetidas em versões levemente diferentes, mas com o mesmo núcleo, que eu era resistente, que eu era capaz, que eu não precisava do que os outros precisavam, que a Larissa precisava de mais cuidado, mais atenção, mais proteção, como se ela fosse de vidro fino e eu fosse de ferro fundido. Eu era 2 anos mais velha, e desde os meus 12 anos eu aprendi que existia uma hierarquia invisível dentro da nossa família. No centro estava a Larissa, e eu orbitava em volta, tentando não atrapalhar o equilíbrio frágil que minha mãe construía com tanto cuidado. A Larissa tinha um temperamento complicado, chorava fácil, magoava fácil, e quando se sentia preterida, criava um silêncio dentro de casa que pesava, como concreto. Meus pais, ao longo de anos, tinham aprendido a desviar desse silêncio, a reorganizar o espaço familiar em volta dele, a ceder antes que ele chegasse, custasse o que custasse. E a mãe? Eu perguntei, já sabendo a resposta antes de ouvir. Sua mãe concorda comigo. A gente conversou bastante sobre isso essa noite toda. Foi uma decisão dos 2 juntos. Desliguei sem me despedir. Era a primeira vez na vida que eu fazia isso com meu pai. E notei, com uma espécie de espanto distante, que a mão não tremeu. Fiquei de pé na cozinha por não sei quanto tempo. 5 minutos. 10. O apartamento estava quieto, cheio daquela quietude de manhã cedo que normalmente eu achava reconfortante e que agora soava como o silêncio errado. O ventilador de teto da sala rodava com aquele chiado leve que o Danilo sempre dizia que ia resolver e nunca resolvia. As chaves dele estavam no gancho perto da porta. Na janela, o vaso de buganvílias que eu tinha plantado no início do ano estava florindo, cor-de-rosa forte, quase ofensivo, completamente alheio ao que acabava de acontecer dentro de mim. Tentei ligar para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, o que me disse que estava esperando. Beatriz, eu já sei o que você vai falar. Mãe, meu casamento é em 2 dias. Ele tá me dizendo isso agora na quarta-feira de manhã. Filha, para de fazer drama. Você entra sozinha, não tem nenhum problema nisso. Você sempre foi independente, sempre se virou muito bem. Não precisa de ninguém te segurando pelo braço para nada. Mãe, não é sobre o braço. É sobre o que significa. É sobre o que ele prometeu quando eu pedi. Faz 6 meses que ele prometeu isso. Sua irmã ficou arrasada, Beatriz. Passou a noite toda chorando, com dor de cabeça. E não conseguiu dormir. Você quer que o dia do seu casamento comece com a família toda destruída por causa disso? Pensa no que você está pedindo. Eu pensei numa resposta. Pensei em várias. Nenhuma saiu da maneira certa, do jeito que conseguisse atravessar tudo aquilo e chegar do outro lado como algo que fosse entendido. Vai sozinha. Para de fazer drama. A cerimônia vai ser linda do mesmo jeito. Você é linda. O lugar é lindo. Ninguém vai nem notar essas coisas no calor do momento. Ela desligou. Eu desci pelo corredor até o banheiro, abri a torneira fria e coloquei os pulsos embaixo da água. É um truque que aprendi sozinha quando era adolescente, numa época em que os nervos me consumiam por dentro e eu ainda não sabia colocar nome nas coisas que sentia. A água gelada traz a gente de volta ao corpo, faz a realidade parar de girar por alguns segundos e devolve a pessoa a si mesma, mesmo que só por um instante precário. Fiquei assim até ouvir a porta do apartamento abrir lá na sala. Tô em casa. A voz do Danilo, grave e levemente rouca como sempre era de manhã,
antes do segundo café. Consegui resolver o problema do buffet. Pode respirar tranquila agora. Ele entrou no banheiro e me encontrou de pé, de costas para ele, com os 2 pulsos ainda embaixo da torneira aberta, a água gelada escorrendo pelos braços até o cotovelo e pingando no chão de porcelanato bege. O que aconteceu? Eu me virei. E aí, sem planejar, sem querer, sem conseguir evitar de jeito nenhum, eu chorei. Não o choro bonito de filme, com uma lágrima solitária descendo devagar pela face serena. Chorei do jeito feio, do tipo que soluça no meio e faz a garganta doer, do tipo que a pessoa não consegue nem falar direito, porque o ar fica preso no meio do peito como um punho fechado que não quer abrir. O Danilo me segurou sem dizer nada. Ele ficou assim, me segurando de pé no banheiro com cheiro de sabonete e água fria, enquanto eu tentava encontrar as palavras certas para explicar o que não tinha explicação fácil, que meu pai tinha escolhido poupar minha irmã de um desconforto imaginário ao preço de me partir ao meio 2 dias antes do dia mais importante da minha vida. Quando eu consegui falar, ele ouviu tudo, não interrompeu, não minimizou, não disse, vai ficar tudo bem de um jeito vazio. Quando eu terminei, ficou quieto por alguns segundos e então disse apenas, a gente vai pensar numa solução. Eu te prometo isso. Naquela noite, enquanto ele dormia do meu lado com a respiração tranquila de quem tem a consciência limpa, eu fiquei olhando para o teto com aquele nó de volta no estômago. Mas dessa vez, não era mais a ansiedade boa. Era outra coisa. Era o reconhecimento lento e doloroso de algo que eu tinha passado anos tentando não enxergar. Que dentro da minha família, eu nunca tinha sido simplesmente a filha. Eu tinha sido a solução, a que resolve, a que suporta, a que dá conta. E eles tinham usado isso contra mim uma vez por demais. Na manhã de quinta-feira, com 24 horas exatas antes da cerimônia, eu estava sentada na mesa da cozinha com uma xícara de café que esfriou sem que eu bebesse e o celular na minha frente, que eu não conseguia parar de olhar. Esperava que alguma das mensagens que mandei para o meu pai ou para minha mãe na noite anterior tivesse gerado uma resposta diferente das que já tinham vindo. Meu pai tinha respondido com um áudio curto e sem emoção, dizendo que esperava que eu entendesse e que o dia ia ser lindo de qualquer forma. Minha mãe não tinha respondido nada. E esse silêncio era de um jeito perturbador, mais eloquente do que qualquer coisa que ela pudesse ter escrito. O Danilo tinha saído cedo para buscar os familiares dele, que vinham de Ribeirão Preto, um grupo de 8 pessoas que ia chegar de van e precisava de alguém para guiar. Antes de sair, ele tinha me deixado um bilhete colado no espelho do banheiro com fita crepe, escrito no verso de um papel de pão. Eu te amo. Pensa na solução que eu te falei. Dobrei o bilhete, coloquei dentro da bolsa que ia levar para o salão no dia seguinte e fiquei olhando pela janela da cozinha por um tempo que não soube medir. A solução que ele tinha me sugerido na véspera, baixinho, depois que eu tinha parado de chorar e a gente tinha ficado os 2 deitados na cama, olhando para o teto no escuro. Ele tinha sugerido um nome que, quando ouvi, me fez ficar em silêncio por um tempo longo, antes de dizer com a voz rouca, você acha que ele toparia? O Danilo tinha sorrido naquele jeito dele, lateral e calmo. Vai perguntar para ele. Seu Argemiro morava a 6 quarteirões do apartamento onde eu cresci, no Jardim Santa Genebra, numa casa de alvenaria pintada de amarelo claro, com um jardim na frente que ele cuidava todo dia de manhã, com uma mangueira de borracha velha e uma vassoura de palha. Eu o conhecia desde que tinha uns 8 anos, quando minha mãe me mandava levar pão e frutas para ele nos fins de semana, porque ele era viúvo, aposentado, e não tinha família por perto para visitar. O que começou como uma tarefa de criança virou, com o tempo, uma das partes mais sólidas da minha infância. Seu Argemiro era marceneiro de profissão. Tinha um cheiro permanente de serragem e verniz que eu associava com segurança desde sempre, e era filósofo por vocação, própria, do tipo que fala pouco, mas pesa cada palavra antes de soltar. Ele tinha um rádio de pilha na garagem que vivia sintonizado na rádio AM de notícias do interior, e toda vez que eu aparecia pela portinha de ferro pintada com tinta verde descascando, ele desligava o rádio, tirava a cadeira de madeira do canto e me oferecia um copo de suco de caju gelado. Ele tinha um pé de cajueiro no quintal que era um absurdo de produtivo e fazia questão de dizer
que aquele era o único luxo que um homem razoável precisava ter na vida. A gente conversava sobre tudo, sobre a escola, sobre os professores, sobre os livros que ele me emprestava de uma estante comprida que tomava uma parede inteira da sala e que eu olhava com uma mistura de admiração e ambição. Ele tinha lido coisas que eu nunca tinha ouvido falar, e quando eu devolvia um livro com alguma dúvida, ele respondia com outra pergunta, nunca com uma resposta pronta, como se soubesse que a pessoa que formula a pergunta certa já está a meio caminho de entender. Com o tempo, fui percebendo que o seu Argemiro me enxergava de um jeito diferente do que a minha família enxergava. Ele me via como alguém que tinha ideias próprias e vontade própria, que tinha a capacidade de ser forte sem que isso significasse que não precisava de cuidado, que não precisava ser moldada, nem contida para caber num espaço que alguém havia deixado vago. Quando eu passei no vestibular de administração, a primeira pessoa que soube fui eu, a segunda foi ele, antes dos meus pais, antes das amigas. Fui direto na casa dele com o resultado impresso na mão, e ele me olhou com aqueles olhos castanhos cansados de homem que já viu muita coisa e disse, com uma tranquilidade que me desarmou, eu sabia antes de você. No casamento civil, e 2 anos antes da festa, seu Argemiro estava presente, pequeno e rígido dentro do terno azul marinho, que devia ter 10 anos, mas que ele mantinha impecável, com um lenço branco dobrado caprichosamente no bolso do paletó. Ele foi o único presente que chorou com aquele choro quieto e digno de quem sente muito, mas não gosta de alarde. Meu pai fez foto com o celular sem tirar os óculos de sol. Minha mãe verificou o batom no espelho da bolsa, enquanto o celebrante lia o texto. Então, quando o Danilo sugeriu o nome dele, algo se encaixou dentro de mim com aquele clique silencioso das coisas que sempre foram verdade, mas que a gente ainda não tinha tido coragem ou clareza suficiente para nomear. Liguei para ele às 9 da manhã de quinta-feira. O telefone fixo chamou 4 vezes antes de ele atender com aquela voz pausada e clara de quem atende ligação sem pressa. Oi, Beatriz, que... Bom ouvir você. Seu Argemiro, eu precisava te ligar. Aconteceu uma coisa. Eu sei que aconteceu, ele disse, sem que eu precisasse explicar uma palavra. Sua voz está diferente do normal. Eu contei tudo, devagar, sem poupar detalhe. A ligação do meu pai na quarta-feira de manhã, a voz seca e ensaiada dele, as 5 palavras, a resposta curta da minha mãe, os áudios que não disseram nada de diferente, o mingau frio na panela. Ele ouviu do começo ao fim sem interromper, como sempre fazia, com aquele silêncio de quem está realmente ouvindo e não só esperando sua vez de falar. Quando eu terminei, houve uma pausa de uns 15 segundos. E você quer que eu vá com você até o altar? Ele disse. Não era uma pergunta. Era a confirmação calma de alguém que já entendeu antes de a coisa ser dita. Só se você quiser, eu disse. E percebi que a voz tinha trincado no meio da frase de um jeito que eu não tinha planejado. Beatriz, ele disse devagar, com a seriedade de quem está prestes a dizer algo simples mas definitivo. Faz quanto tempo que você me conhece? Eu pensei por um segundo. 22 anos. Então você já sabe a resposta, menina. Eu fechei os olhos. Senti um calor diferente subindo pelo peito, não a queimação sufocante do dia anterior, mas algo mais parecido com o alívio que vem quando a gente percebe que não está sozinha, que existe alguém que te vê de verdade, mesmo quando os que deveriam te ver estão olhando para o outro lado. Mas tem uma condição, ele disse, e eu ouvi nele uma leve mudança de tom, como se estivesse prestes a fazer algo que normalmente ficaria no rascunho. Qual? Você me conta onde fica o salão de beleza amanhã de manhã, porque eu nunca fui num lugar desses na vida inteira, e eu preciso chegar. Apresentável. Não dá para envergonhar a noiva. Eu ri de verdade pela primeira vez em quase 30 horas. O tipo de riso que escapa antes de a pessoa perceber, que sobe da barriga e vai embora rápido, antes que qualquer outra coisa consiga barrar a passagem. Ele riu também. O riso curto, seco e contido, que era a marca registrada dele. O riso de quem acha algo genuinamente engraçado, mas não precisa demonstrar em excesso. Depois de desligar, fiquei olhando pela janela da cozinha por alguns minutos com o celular ainda na mão. Lá fora, o bairro seguia o ritmo de sempre,
com aquela indiferença reconfortante da vida cotidiana. Uma moto passou rápido na rua. Uma criança gritou de alegria em algum quintal próximo. O cheiro de pipoca de um carrinho na esquina chegou até o segundo andar carregado pelo vento quente da tarde. O mundo continuava girando, completamente alheio ao drama que tinha acontecido dentro de mim nas últimas 20 e tantas horas. E havia algo quase reconfortante nisso. A ideia de que a vida não parava para ninguém e que eu também não precisava. Naquela tarde, me ocupei com as últimas pendências do casamento. Confirmei o horário com a cabeleireira. Repassei a ordem das músicas com o DJ pelo WhatsApp. Fiz uma última ligação de alinhamento com a fotógrafa para combinar os momentos que eu queria, registrados com certeza. Cada tarefa era um tijolo de volta no lugar, uma maneira de recuperar o controle das partes que ainda eram minhas e que ninguém tinha conseguido tirar de mim. Quando o Danilo voltou por volta das 6 da tarde trazendo os primos com ele, barulhentos, alegres, com o cheiro de viagem longa, eu estava na sala com o notebook na mesa e um copo de água com limão na mão, mais tranquila do que eu mesma esperava estar, naquelas circunstâncias. Ele me olhou com aquela sobrancelha levantada que queria dizer: o que eu perdi enquanto estava fora? Já resolveu, né? Ele disse baixo, passando por mim para levar as malas dos primos para o quarto de hóspedes. Já, eu disse. Ele sorriu do jeito que eu amava. Aquele sorriso meio de lado que aparecia quando ele ficava orgulhoso de alguma coisa, mas não queria parecer exagerado na demonstração. Naquela noite, deitada no escuro enquanto o Danilo dormia com a respiração calma de sempre, eu pensei nos meus pais. Tentei raiva e não consegui sustentá-la. Não ainda. Não naquela hora. Não com o casamento marcado para menos de 24 horas. O que ficou foi uma tristeza madura, do tipo que não grita nem quebra coisa, mas assenta fundo e fica. A tristeza de perceber que algumas pessoas nunca vão te enxergar do tamanho que você realmente é. Não, porque sejam incapazes de amor, mas porque o amor delas tem condições que você nunca vai conseguir cumprir completamente. E que tudo bem, que a vida pode ser linda mesmo assim, desde que você saiba quem realmente está do seu lado quando os holofotes se apagam e só fica quem fica. Fechei os olhos com o barulho suave do ventilador de teto girando no quarto, o cheiro leve de amaciante de roupa nas fronhas, a mão do Danilo encostada na minha, sem apertar. Pensei no seu Argemiro na cadeira da garagem com o rádio de AM, no suco de caju gelado, nos livros emprestados, nos 22 anos em que ele simplesmente esteve lá, sem pedir nada em troca, sem precisar de reconhecimento, sem transformar a presença dele numa moeda de troca. Pensei em como às vezes a vida nos coloca do lado errado das pessoas por anos antes de a gente ter clareza suficiente para enxergar quem realmente nos tintos e ver. E dormi. Pela primeira vez em 2 dias. De verdade. A sexta-feira amanheceu com uma luz dourada e preguiçosa que entrava pela fresta da janela e pousava no chão do quarto devagar. Acordei antes do despertador, com aquela clareza estranha das manhãs, em que o corpo já sabe o que está por vir. Por um segundo, fiquei deitada quieta ouvindo o mundo lá fora. Um casal de bem-TVs no fio elétrico, o ronco distante de um caminhão na avenida. A vida comum continuando com a pontualidade cega de sempre. Depois respirei fundo e me levantei. O apartamento cheirava a café que o Danilo tinha feito antes de sair cedo para buscar os padrinhos. Ele tinha deixado a cafeteira ligada no quente e um bilhete novo na geladeira. Hoje você vai ser a mulher mais bonita que o mundo já viu. Te vejo lá. Dobrei o bilhete, coloquei dentro da bolsa que ia levar para o salão e tomei meu café de pé na janela, olhando o bairro acordar. O salão ficava a 12 minutos a pé, mas eu chamei um Uber porque não queria chegar com a ansiedade de quem caminhou rápido com o pensamento longe do corpo. No caminho, o motorista tinha o rádio ligado numa sertaneja animada que ele cantarolava baixinho, e eu fiquei olhando pela janela o céu limpo e alto de setembro, de um azul que parecia pintado com régua. O seu Argemiro chegou 11 minutos. Depois de mim. Entrou pela porta de vidro do salão com o terno azul marinho, o mesmo do cartório, 2 anos atrás, agora com uma gravata cor de vinho que eu nunca tinha visto, provavelmente comprada especificamente para aquele dia. O lenço branco no bolso, passado a ferro,
os sapatos engraxados com o cuidado de quem nunca cortou caminho numa coisa que considera importante, os cabelos brancos penteados com uma risca lateral precisa. Ele olhou em volta do salão com aquela expressão levemente desconcertada de homem que entrou num território desconhecido e decidiu fingir que sabe o que está fazendo. A Camille, a cabeleireira que me atendia havia 4 anos, veio até mim com um sorriso enorme e disse bem baixinho: "Esse cavalheiro veio com você?" "Veio." Eu disse: "Meu Deus, que charme de pessoa." Ela falou, olhando para ele com admiração genuína. Seu Argemiro foi acomodado numa cadeira de espera perto da janela, com um café passado na hora e uma revista de decoração de interiores que ele folheou da primeira à última página com a seriedade aplicada de quem está lendo um dossiê técnico importante. De vez em quando eu o via pelo espelho enquanto a Camille trabalhava nos meus cachos e a maquiadora começava a preparar a base, e cada vez que eu olhava, ele estava lá, presente, quieto, incansavelmente fiel ao que tinha prometido estar. Às 14h45, a gente estava no carro que minha prima Soraya tinha cedido para o dia, um Civic prata com uma fita de cetim branca que ela mesma tinha colocado na antena de manhã antes de ir para o sítio. Eu no banco de trás com o vestido de crepe marfim espalhado com cuidado no assento, o buquê de peônias brancas e ramos de eucalipto no colo, cheirando a verde e a coisa viva, o coração batendo num ritmo que não era exatamente medo, e não era exatamente alegria, mas era os dois fundidos. Seu Argemiro no banco ao meu lado, quieto, com as mãos grandes espalmadas nas coxas do terno azul marinho. "Você tá bem?" Ele perguntou, sem me olhar, os olhos na janela. "Tô com frio nas mãos", eu disse. "Normal." Ele abriu uma das mãos, virou a palma para cima no espaço entre os 2 assentos. Eu coloquei a minha dentro. A mão dele era quente, seca, firme como um pedaço de madeira boa. A mão de alguém que trabalhou com as próprias mãos a vida inteira e que sabe segurar o que é frágil sem apertar demais. "Vai ficar tudo bem, Beatriz." "Eu sei", eu disse. E dessa vez, pela primeira vez em 3 dias, eu realmente sabia. A estrada de terra batida que levava ao sítio apareceu depois de uma curva, e a Soraya foi devagar para não levantar poeira vermelha. Pelas janelas, eu via os carros dos convidados estacionados em fileira sob a sombra das árvores, e senti aquele aperto no estômago que mistura a realidade com o sonho. A coordenadora da cerimônia nos recebeu na entrada lateral com o headset na orelha e a prancheta na mão, e me deu as últimas instruções com aquela eficiência clínica de quem fez isso centenas de vezes. 5 minutos. As portas abrem. Vocês aguardam o segundo compasso. Então, caminham devagar, sem pressa. Eu acenei. Nos 5 minutos que se seguiram, seu Argemiro e eu ficamos parados no corredor coberto por uma latada de bambu que filtrava a luz do sol e jogava sombras rendadas no chão de pedra creme. O cheiro de terra úmida do jardim chegava misturado com o perfume das buganvílias lá dentro. Do outro lado das portas fechadas, eu ouvia o murmúrio dos convidados e os primeiros compassos do piano começando a tocar, a música que o Danilo cantarolava aos domingos de manhã. "Posso te falar uma coisa antes?" O seu Argemiro disse, em voz muito baixa. "Pode." Ele me olhou de frente, com aqueles olhos castanhos que sempre tinham a qualidade de ter visto longe demais para se surpreender com qualquer novidade. "Sua avó Dirce me pediu uma vez para eu ficar de olho em você. Ela disse que você tinha uma luz que o mundo ia tentar apagar em algum momento." Ele fez uma pausa curta. Acho que ela sabia muito bem o que estava dizendo. Eu apertei o braço dele. Não consegui falar nada, mas ele não precisava que eu falasse. As portas abriram. A luz do sol entrou primeiro, dourada e direta, e atrás dela veio o silêncio imediato dos 112 convidados que se voltaram todos ao mesmo tempo. A música do piano preencheu o ar, e então eu dei o primeiro passo, com o braço enlaçado no do seu Argemiro, o vestido arrastando no chão de pedra, o buquê na mão esquerda e o corredor de flores na minha frente ficou nítido e real, e meu de um jeito que nada do que aconteceu nos 3 dias anteriores conseguiu diminuir. Eu ouvi o frêmito coletivo antes de ver as expressões. Aquele movimento que percorre uma plateia quando algo inesperado acontece.
não de escândalo, mas de surpresa genuína. Ouvi a voz da Raquel num puff de admiração. Ouvi o choro da madrinha do Danilo. Vi a fotógrafa se deslocar 2 passos laterais para pegar o ângulo que não tinha planejado. E vi o Danilo. Ele estava de pé no altar, de terno cinza claro com uma flor branca na lapela. E quando me viu entrar com o seu Argemiro ao lado, ele levou a mão direita aberta ao peito, num gesto instintivo que definitivamente não era ensaiado, e seus olhos brilharam de um jeito que me fez esquecer por um instante inteiro de tudo que tinha acontecido nos 3 dias anteriores. O telefone tocando na quarta de manhã, a voz seca do meu pai, a frieza calculada da minha mãe, a noite olhando para o teto. Tudo sumiu por um momento, substituído por aquela imagem simples e impossível de fabricar. Ele me esperando lá na frente, como se não houvesse nada mais certo no mundo do que eu chegar. Eu não olhei para minha família enquanto caminhava pelo corredor. Não por raiva. A raiva viria depois, no tempo certo. Mas porque aquele momento era meu, completamente meu, e eu não ia ceder nem um segundo dele para ninguém. Mas no canto do olho, no meu campo de visão periférico, eu vi. Meu pai estava na 3ª fileira do lado esquerdo, de terno escuro, com a gravata que minha mãe provavelmente tinha escolhido na semana anterior. E quando as portas se abriram e ele viu quem segurava meu braço, o seu Argemiro, de terno azul marinho, com o lenço branco no bolso e a postura de quem tem toda a razão do mundo de estar onde está. Meu pai se levantou meio palmo da cadeira, só meio palmo, instintivamente, como se o corpo tivesse reagido antes da mente conseguir censurar. Mas foi suficiente. Suficiente para eu ver, no instante rápido em que passei pelo corredor com a música do piano preenchendo tudo, que ele tinha compreendido exatamente o que aquilo significava. Não era vingança planejada. Era apenas a verdade sendo dita em voz alta, num idioma que não precisa de palavras, que quando ele abriu mão do privilégio de estar ao meu lado no dia mais importante da minha vida, alguém que eu confio de verdade tomou esse lugar sem hesitar. E esse alguém nunca tinha me pedido para ser forte quando eu estava quebrando. Nunca tinha me dito que eu dava conta quando o que eu precisava era que alguém me segurasse. Ele tinha simplesmente aparecido, com a pontualidade tranquila das pessoas que não precisam de palco para provar que são presentes. Quando cheguei ao altar, o seu Argemiro colocou a minha mão na mão do Danilo com um cuidado que me apertou o coração, de um jeito que eu não vou saber descrever completamente. Então, recuou um passo, endireitou o paletó e foi sentar na 1ª fileira, no lugar que a coordenadora tinha, reservado para ele com um cartão escrito à mão, família da noiva. O celebrante começou. O sol batia quente nas buganvílias cor-de-rosa do caramanchão. O Danilo segurava minha mão e não soltava. Mais tarde, no jardim iluminado pela luz dourada de fim de tarde, o seu Argemiro veio até mim e disse apenas: "A Dirce estaria muito orgulhosa de você, Beatriz." Eu não segurei as lágrimas dessa vez, e não tentei. Meses depois, quando fui buscar o álbum de fotos, havia uma imagem que a fotógrafa tinha capturado sem que eu percebesse, o exato instante em que as portas se abriram, com a luz entrando dourada por trás de mim e do seu Argemiro caminhando juntos pelo corredor de flores. É a minha foto favorita de todo o casamento. Não porque seja a mais perfeita tecnicamente, mas porque ela captura algo que eu não consigo colocar em palavras, apenas sentir. A leveza de um momento que quase foi tirado de mim e que ficou, no fim, mais inteiro e mais verdadeiro do que qualquer coisa que eu poderia ter planejado. Aprendi naquele dia que família não é só o que a gente recebe de berço. Família é quem aparece, quem não condiciona o amor ao silêncio do outro, quem entra num salão de beleza sem saber como funciona nada lá dentro, só para estar do seu lado quando você precisar, e que, quando as portas se abrem e você vê quem está te segurando e percebe que é a pessoa certa, nenhum choro do passado consegue apagar isso. Nenhum.